Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme, a maioria acredito que me conheça. O professor Ivan pediu aí para mim fazer um vídeo referente ao experimento que a gente tinha. Eu aceitei o convite e estou aí para auxiliá-los então. Eu resido aqui em Pejuçara e Vista Alegre, no interior. E aí o que a gente tem? É um solo um pouquinho argiloso, aí em torno de 50, 55% e umas áreas bem dobradas, nosso solo e a nossa topografia. O que foi feito então? Nós usamos 4 coberturas, foram elas: linhaça, trigo, aveia e pastagem. E em cima dessas 4 coberturas, nós jogamos 5 cultivares de soja, as 5 mais plantadas e produtivas pelos produtores aqui na região. São elas Raio, Zeus, 57, 5838 e Lança. Tá? Essas 5 cultivares em cima de 4 coberturas, buscando saber, analisar quais eram os reflexos das 4 coberturas em cima da soja. Tá? Vou começar falando um pouquinho sobre a linhaça. O que a linhaça fez no inverno então? Quais que são as características dela? Ela deixa uma palhada bem fraca, não digo tão fraca como pouca palhada, para ser bem exato. E não é recomendado fazer o plantio dela em ladeira. Justamente por isso, né? Teria que ser mais no plano para não causar erosão, enfim. E uma coisa que eu ressaltei foi que eu tive muita baixa incidência de fungos onde tinha linhaça, como Phytophthora e Fusarium, que são os principais problemas. Em relação à socioeconomia da linhaça, ela é uma cultivar de pouco investimento e de alto rendimento. Porém, o lado negativo é que ela traz um pouco de prejuízo para o solo, prejuízo biológico principalmente, deixando o inverno praticamente sem palha. Em relação à aveia, a aveia ela tem uma palhada extraordinária, né? A relação de matéria seca é muito alta, o que é excelente para nós pensar em cobertura de inverno, né? Tanto para dar uma diminuída em planta invasora, então uma ótima cobertura de solo. Só que aí que tá, na aveia, muito problema de Phytophthora e Fusarium, então tem que se tomar um cuidado em época de plantio, em condição de plantio boa para nós não ter problema de replante. Pouco investimento na aveia, mas também baixo retorno. Porém, pro solo, pro sistema, para matéria seca, é excelente. Trigo. O trigo, para mim, particularmente, é a melhor palhada que a gente tem, que a gente pode deixar no solo. O trigo ele tem uma palha assim que ele demora para degradar mais tempo que a aveia. Porém, né, o que acontece? O trigo ele tem um elevado investimento e o retorno dele, na verdade, ele é um retorno incerto, né? Qualquer condição climática desfavorável vai jogar minha produtividade drasticamente lá embaixo. Mas é uma ótima incorporação de palhada e a alternativa que a maioria dos produtores usaram antigamente e vem usando até hoje. Pastagem. Pastagem para mim tudo depende. Depende da maneira como eu for manejar minha pastagem, se eu vou fazer superlotação de cabeça em cima ou não, se eu vou tirar meu gado cedo e deixar o meu solo, uma palhada aí no meu solo, como é que eu vou manejar? Tudo vai depender na pastagem. Então, não esqueçam que a pastagem traz prejuízo ou vai trazer benefício. Não, depende a maneira como eu manejar essa minha pastagem, né? Então, pessoal, buscamos diretamente o seguinte: saber quais são os reflexos dessas 4 cultivares diante da minha soja de verão, que é a minha cultura principal. Tá? Resultados com certeza vão ser bem interessantes, a gente está levantando aí, mas muito bacana, né? E, bom, agora vou subir na propriedade, na lavoura, e vou falar um pouquinho sobre uma cobertura diferente que a gente está fazendo, onde vai ser implantado o trigo, pós-soja e antes do trigo. Algo para mim que é excelente para nossa melhoria de solo. Então, pessoal, agora eu quero falar 1 ou 2 minutinhos, tempinho aí com vocês,
em relação a um aspecto que eu acho que até é um desafio para nós produtores e técnicos. Como que nós vamos manejar as nossas áreas sem sistema de milho no verão? Porque a gente sabe também que é difícil hoje tu encontrar um produtor que rotacione com milho no verão onde tu não tem pivô, que é um sistema bem diferente e se torna bem arriscado implantar o milho. E aí o que está acontecendo nesses últimos anos? Nós estamos saturando nossas áreas com soja, todo verão, soja, sem uma rotação. O que, no meu ponto de vista, nós ainda temos muitos recursos em relação à doença, a diversos aspectos, nós ainda temos muito recurso no mercado para procurar soluções de alguns problemas. Porém, alguma coisa nós precisamos começar a trabalhar de uma forma diferente para garantir o que para mim é uma sustentabilidade econômica. Nós temos que garantir que durante alguns anos pela frente aí nós ainda possamos produzir a soja no verão sem prejudicar o nosso solo, né? Garantir a nossa produção de soja anualmente. E eu quero só deixar frisado que eu no meu ver, como produtor, eu acho que nós precisamos investir e pensar em melhorar cada vez mais, ano a ano, gradativamente, o nosso solo. Aqui nós estamos numa área onde foi colhida a soja. Aqui tinha a linhaça, era um pedaço no mais plano, no mais alto aqui era a linhaça e mais para baixo era a aveia. Agora esse ano vai ser rotacionado com o trigo. E depois da colheita do soja e antes da implantação do trigo, o que foi feito? Foi semeado a lanço nabo, milheto, capim-sudão e logo a passo foi semeado com semeadeira o milho. Apenas para fazer essa cobertura, para cobrir o nosso solo, nós estamos aumentando a nossa palhada e estamos jogando em cima do nosso solo culturas como o milho, que tem um sistema radicular agressivo, que vai ser excelente para esse solo aqui que é bem argiloso, então tem bastante probabilidade de compactação, né? E aí nós estamos aumentando a nossa parada desse solo e estamos jogando um nabo também que vai ali reciclar um pouquinho de nitrogênio, fixar um pouquinho de nitrogênio para o trigo, enfim, evitando a erosão, enfim, são só benefícios. Isso aqui tem um custo? Tem um custo, eu calculo aí que deu uns 2 sacos por hectare de custo, tá? Mas nós temos que pensar não só nesse custinho, mas nós temos que pensar que nós temos que ter o nosso solo, nós temos que ter sustentabilidade, nós temos que produzir todo ano, nós estamos tirando, só que assim como nós estamos tirando, nós temos que repor também, repor palhada, nós temos que repor a nossa atividade microbiana. Isso aqui, com certeza, em um ano de estiagem, por exemplo, se o próximo ano der estiagem, nós vamos ter toda essa cobertura que o milho, mais 2 meses, se não der uma geada muito cedo, ele vai chegar, acredito que dessa altura. Então, é uma palhada de milho com o milheto e com o sudão, e ainda depois mais uma palhada de trigo. Então, uma excelente cobertura de matéria seca, porque isso, para mim, no meu ver, se der algum outro ano de estiagem no próximo ano, eu tenho certeza que essa área vai se sobressair das demais. E quando eu digo para vocês sustentabilidade, vocês esqueçam essas histórias de orgânico, essas bobagens. Para mim, sinceramente, uma bobagem. Não tem nada a ver disso. Para mim, sustentabilidade é que nós temos que garantir que nos próximos anos esse solo ele vai continuar produzindo. A sustentabilidade, para mim, é sustentabilidade econômica. Nós temos que tirar, só que à medida que nós estamos tirando, nós também temos que devolver para o solo para tirar mais ainda depois, e assim é um ciclo que nós temos que manejar de uma forma excelente, tá? Então, para mim, um desafio para nós produtores, falando em sequeiro, não tem pivô, é nós manejar de uma forma eficiente as nossas áreas, que não tem milho, que é arriscado, que o produtor tem medo e com uma certa razão, nós manejar essas áreas sem milhos, garantir a produtividade. Beleza, pessoal? Eu espero que tenha agregado o vídeo aí que o professor pediu para mim fazer. E do meu ponto de vista, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é isso. Beleza, pessoal? Obrigado, um abraço. Bueno, pessoal,
Era isso que eu tinha para comentar com vocês, tá? Eu espero que eu tenha agregado com algum conhecimento, o mínimo que seja, fico contente. Agradeço ao professor Ivan pelo convite e um grande abraço para todos aí.